Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Fernandes Street, eu sou médico e eu quero falar com vocês hoje sobre a droga da longevidade que custa em torno de R$ 830 por mês, tá? Essa droga que é chamada de rapamicina, ela hoje é de longe a droga com mais impacto sobre a longevidade, né? Os estudos mostram que o indicado é tomar 5 miligramas uma vez por semana, né? Por que eu devo usar a rapamicina? É uma grande pergunta que a gente faz, né? Se tu está interessado em longevidade, ter uma vida saudável, ter um corpo saudável, essa droga é a droga que nenhuma outra chega perto, de acordo com os estudos que nós temos mostrando isso aí. Eu, na minha prática clínica, trabalho indicando dietas, trabalho indicando exercícios físicos, e eu sei, na realidade, o quanto é difícil as pessoas terem uma adesão ao tratamento bem efetiva, né? Porque, por exemplo, pacientes com diabetes tipo 2, muitas vezes nem 50% deles aderem ao tratamento orientado pelo médico, seja de comprimido ou insulina. Para modificação de estilo de vida, é menor ainda, né? Então, a rapamicina entra nisso como uma solução simples, é um medicamento, é um comprimido que tu toma uma vez por semana, uma dose de 5 miligramas. Então, é muito interessante. Muitos estudos, tá? A rapamicina mostrou teve um aumento na longevidade entre 15 a 30%, tá? Não teve nenhum estudo relacionado com seres humanos ainda, por quê? Essa foi uma droga descoberta em 1999, então ensaios clínicos randomizados e não randomizados estão sendo feitos sobre a rapamicina, né? É muito cedo ainda para a gente fazer, porque seres humanos vivem bastante, de 60, 80, 90 anos, tem gente até que vive muito mais, 120 anos, né? Então, é muito cedo para a gente começar a fazer estudos sobre humanos. Mas ratos, vermes, minhocas, estão fazendo agora em macacos, estão fazendo agora em cães também, com resultados muito promissores, muito interessantes sobre isso, tá? Nos Estados Unidos ela é aprovada pelo FDA, milhares de pessoas já usaram essa droga, que ela é um imunossupressor, então ela é uma droga de imunossupressão de terceira geração. Hoje, muita indicação é uma dose de 1 miligrama diariamente para suprimir o sistema imune em pacientes com transplante renal. Mas ela tem uma funcionalidade que o pessoal começou a pesquisar e viram que aumentava a longevidade e tempo de vida e coisa boa. E aí eles, o que está acontecendo aqui? Por que a imunossupressão não devia matar as pessoas mais cedo, né? Isso que a gente vê com drogas como a dexametasona, com a prednisona, com outros medicamentos que diminuem a longevidade, né? Diferente da inibidora da mTOR, da rapamicina. Hoje, né, farmacologicamente, ela é a forma mais efetiva para aumentar a longevidade. Não existe medicação que chegue perto da rapamicina. Como é que ela funciona? Por que ela tem esse efeito na longevidade, né? Então, para a gente entender a rapamicina, a gente tem que entender primeiro o mTOR, que é o Mechanistic Target of Rapamycin, ou algumas pessoas chamam de Mammalian Target of Rapamycin. O alvo mamífero, o alvo mecanístico da rapamicina, né? Primeiro descobriram a droga, depois descobriram como que ela funciona, tá? Como é que ele funciona, né? Ele, como se fosse o chefe de uma construção, né? O chefe sabe que está vindo canos, o chefe sabe que está vindo cimento, o chefe sabe que está vindo um monte de coisa, instruções ali, materiais de construção para fazer a construção. Então ele fala, vamos construir, vamos proliferar, vamos crescer essa obra aqui. É isso que o mTOR faz dentro das nossas células. Ele é um sensor de nutrientes, em especial carboidratos, por meio da insulina e da IGF-1, que fala pro mTOR que ele tem que proliferar as células. Então o mTOR fala, vamos proliferar, vamos proliferar, vamos proliferar. E isso é o que a gente não quer em muitos casos na nossa saúde, como é o caso do acúmulo de peso, que é a proliferação de tecido gordo, tecido gorduroso, que é o caso do câncer. A gente quer tudo menos que aquelas células de câncer cresçam. Então, é muito interessante isso, né? Então, o mTOR diz para as células proliferarem.
Então, se tu está inibindo a proliferação, que é isso que o jejum faz também. Por que o jejum, o pessoal está gostando tanto do jejum? O jejum bota para baixo a insulina, bota para baixo os carboidratos circulantes ali. O mTOR, pô, não tem material de construção, não tem material circulando aqui. Então, ó, bloqueia o crescimento, dá uma diminuída. A cetose, né? O jejum causa a cetose nutricional da dieta cetogênica também. A dieta cetogênica é uma ótima forma de inibir o mTOR também, né? Funciona inibindo o mTOR pela diminuição da disponibilidade de nutrientes, como os carboidratos, principalmente, né? Que se tu não tem carboidrato, tu não libera tanto a insulina e o GF1 pela forma nutricional, né? Então, quando a gente toma rapamicina, a gente inibe o mTOR. O mTOR não tá lá falando, cara, vamos, mesmo que tenha nutrientes, mesmo que tenha consumo de carboidrato, mesmo que tenha liberação de GF1 e insulina, né? Então o mTOR não tá falando, ó, como ele não vê, né, os nutrientes chegarem, ele não tá falando, ó, pô, vamos construir, vamos fazer proliferação celular, vamos trabalhar. Então, além disso, né, os estudos do mTOR foram reproduzidos, foram validados muitas vezes, muitas outras pesquisa atrás de pesquisa e cada vez mais, e daí o governo está botando dinheiro em mais pesquisa e o pessoal que filantropia também está botando dinheiro, o Bezos está botando um pouquinho de dinheiro na pesquisa, o Prince Bin Salman da Arábia Saudita, também várias instituições de pesquisa de longevidade estão cada vez mais envolvidas na rapamicina, né? Muito interessante. Então, eu já tenho 45 anos, 50, vale a pena eu tomar? Sim, estudos mostram que tanto você iniciando com 20 anos quanto iniciando com 50 anos, tu vai ter benefício. Claro, os benefícios são menores, né? Os benefícios não são tão significativos quanto tu começar mais cedo. Mas o grande ponto aqui, que na medicina é uma coisa que a gente avalia muito, a gente analisa muito, que é a balança risco-benefício, né? Quais são os principais efeitos adversos do rapamicina, da rapa, né? A maioria das pessoas tem falado que é afta na boca, né? Muito pouco mesmo efeito adverso. Então tem um teste que se faz para verificar, para identificar o grau máximo de dose que se faz quando se descobre um novo medicamento, que é dar para o rato pequenas doses graduais até que vai se aumentando ao máximo até o ponto deles morrerem ou mesmo não tolerarem. A rapamicina não teve um ponto máximo assim de que levou a casos tão graves assim. Então, no risco, na balança risco-benefício, eu acho que a rapamicina, a minha opinião, é a opinião de muitos pesquisadores, de muitos profissionais da área da longevidade, né, que vale a pena, sabe? Hoje no Brasil, pronta entrega, assim, R$830 por mês, né? Então é complicado. O valor é caro, mas muito benefício, muito interessante o benefício, né? Tá. Quais são, como é que é na prática, né? Eu tô tomando rapamicina, como é que ela funciona? Ela parece diminuir, prevenir ou reverter o envelhecimento na maioria dos órgãos e tecidos, tá? Perda auditiva prevenida se a rapamicina for iniciada precocemente ou adiada se iniciada tardiamente. Então, perda auditiva, que é uma coisa muito importante quando a gente está chegando a mais idade, atendo muitos pacientes com perda auditiva, né? Perdem a capacidade de se comunicar, perdem a capacidade de sociabilizar. Então, isso é muito complicado. A rapamicina restaura a vasculatura cerebral, metabolismo e barreira hematoencefálica em modelo de inflammaging, que é um modelo de inflamação junto com envelhecimento. Então, se tu consegue melhorar a vasculatura do cérebro, o metabolismo, a barreira hematoencefálica nesse modelo, então é muito interessante, né? Porque a parte cerebral também, a parte cognitiva, tu tem uma vasculatura cerebral desenvolvida, tu tem uma capacidade de fazer
células neuronais. Então isso, para tu ter um envelhecimento saudável, é fundamental, né? Tem muita gente que reclama, tô sem memória, não consigo lembrar das coisas, até desenvolvimento talvez de um Alzheimer aí, né? Mas enfim, isso aí é outra... Mas é interessante também que ela diminui isso aí. A injeção de rapamicina com pequenas agulhas reverte a perda de cabelos em ratos. Seria muito interessante para mim fazer uma injeção de rapamicina aqui, que tá feia, minha testa já tem um palmo de tamanho, talvez reverta alguma coisa. Vou conversar com essa pesquisadora, vou tentar achar um jeito de botar a rapamicina aqui, né? Crescimento muscular, tá? Se eu inibir a mTOR, eu inibo o crescimento muscular ou não? Experiência anedotal minha, tá? Eu nunca treinei tão pouco fazendo a cetose, tá? Com dieta cetogênica, com jejum intermitente, comendo muito poucos alimentos que façam liberar insulina. E eu estou num momento de treino muito baixo, estou treinando umas 2 vezes por semana, pouca coisa. Me envergonho disso, quero treinar 5, 6 vezes por semana, mas às vezes não dá, né, o dia a dia. Mas meu plano agora é para colocar na rotina e manter fiel. Mas eu nunca tive tão massa magra tão bem desenhada. Eu noto que eu perco gordura, mas eu não perco massa magra. Prescrevendo a cetose para muitos dos meus pacientes também, na análise da bioimpedância, percebo que não há uma perda muscular, pelo contrário, ela é mantida. Tem um estudo muito interessante, que é um estudo que fizeram com pacientes no pior da sarcopenia, né, que são pacientes com câncer, na fase final do câncer. Eles mantiveram os pacientes em cetose, e aqueles pacientes que ficaram em cetose perderam menos massa magra que os pacientes nesse mesmo estágio, né? Só que consumindo carboidratos, então não inibindo o mTOR. Teria que medir certinho, né? O mTOR não foi avaliado nesses estudos, mas quando não tem insulina, quando não tem muito nutriente assim, não tem tanto mTOR, né? Mas tem 2 tipos de rapamicina, né? A rapamicina per se, ela não tem bioatividade, né? Se tu tomar rapamicina, tu não consegue ter uma atividade biológica muito importante. Então, foram feitas 2 tipos de molécula. A mais antiga, sirolimus, e depois entrou everolimus, que é comprimido genérico, tá? O problema com o everolimus é que ele inibe o mTORC2. Então a gente não quer isso a longo prazo, porque ele mexe com outros mecanismos relacionados mais profundamente ao sistema imune. E a gente quer focado mais a inibição do mTORC1. Além disso, muitos estudos já foram feitos para o sirolimus e muito poucos para o everolimus. Então, já que a gente está tomando uma droga para longevidade, né, vai ficar tomando 30, 40, 50 anos, o ideal seria dar um tiro mais certo, né? Claro que existe o risco, tudo, mas o risco é muito baixo, né? Vai ter uma afta, talvez outro efeito adverso, mas o everolimus a gente não sabe. Então eu escolhi para mim, né, o sirolimus. Eu vou começar a usar o sirolimus, encomendei já, que é interessante por causa disso aí, 5 mg por semana. A dose diária, que é usada em pacientes com problemas renais, transplantes renais, ela inibe o mTORC2 também do sirolimus, mas como tu vai fazer a dose semanal, não tem isso aí. Rapamicina atrasa a osteoartrite relacionada à idade. Em um estudo com saguis, alterações estruturais da cartilagem aparecem mais tarde nos que usavam rapamicina do que nos que não utilizavam. O que isso mostra? Até a cartilagem. Cartilagem é um grande marcador de envelhecimento, né? Um grande marcador inflamatório. Quanta coisa, né? Quanta coisa a rapamicina melhora. Previne o envelhecimento de células tronco sanguíneas. Em ratos tratados com rapamicina, as células tronco sanguíneas permaneciam do mesmo tamanho. Em ratos sem rapamicina, elas cresciam e tinham diminuição da função. Aumento das ereções masculinas, melhora do padrão de testosterona em homens após o uso da rapamicina. Meu Deus do céu.
Autofagia induzida por rapamicina melhora o declínio de neurogênese e neurodisfunção. Meu Deus, só coisa boa, bicho. Até mesmo com restrição calórica, a rapamicina diminui o envelhecimento muscular. Diminuição calórica, ou seja, uma das coisas que tu faz é quebrar músculo para ter caloria, né? Uma das coisas que teu corpo faz para tentar manter, e porque o músculo é muito gastador de caloria, ele teve uma diminuição do envelhecimento muscular. A rapamicina prolonga o tempo de reprodução feminino. Muito legal. Vou botar todos os links relacionados a esses artigos nos comentários do canal, nos comentários aqui do vídeo, tá? A rapamicina upregulates genes envolvidos com o tempo de vida máxima. Ela tem uma alteração epigenética, ela faz uma maior expressão desses genes, que é o tempo de vida máximo. Então, o maximum health span. Muito interessante. A rapamicina é uma droga que veio para ficar, veio para tomar o mercado, veio para participar da vida de todo mundo que tem interesse nos sirolimus, né? Eu acho que é fundamental quem tem interesse, ter uma vida longa, uma vida saudável, uma vida mais longeva, de usar os sirolimus para fazer isso. Claro, né? Converse com o teu médico, tem que avaliar, tem que conversar muito bem. Ele é usado em conjunto hoje também para terapia de vários cânceres, né? Por causa justamente dessa atividade inibitória de crescimento, de regulação, inibição do emitor, do chefão lá falando prolifera. Cada vez mais coisas muito promissoras relacionadas ao emitor, né? Estou muito interessado, muito legal.